pela Onésima, Raquel, Otília e Evandelina. O título é Bases Estruturais nas Ciências Ambientais, Domínio Metodológico e as Técnicas Dominantes. Então, com a palavra. Bom dia, professores, bom dia, professoras e colegas. Como disse a professora Kelly, nosso trabalho tem como título Bases Estruturais nas Ciências Ambientais, Aspectos Metodológicos e Técnicas Dominantes. O grupo é formado pela doutoranda Onésima Guiar e Evandelina Moraes, e as mestrandas Raquel Acácio e Otília Paiva, sob a orientação das professoras Liliana Naval e Lucimara Albieri. Bem, as ciências ambientais advêm de um processo que se intensificou a partir dos anos 60, quando a questão ambiental passa a ser inserida nos debates, em eventos internacionais, chamando a atenção de governantes, da iniciativa privada, da sociedade civil e da comunidade científica. Desta forma, o Brasil conseguiu inserir de maneira interdisciplinar o estudo das ciências ambientais como objeto da ciência e tecnologia, ressaltando ainda que a pesquisa e a pós-graduação na área têm se alavancado quantitativamente, apesar das dificuldades enfrentadas, especialmente a complexidade da questão ambiental. Então, nesse contexto da interdisciplinaridade, vem se fortalecendo na medida em que contempla a integração dos saberes, buscando cada vez mais intensificar a intersecção entre as diferentes disciplinas para que sejam formados novos conhecimentos de maneira mais dinâmica e integrada com a realidade. Nessa pesquisa, buscamos analisar as bases estruturais das ciências ambientais com foco nos aspectos metodológicos e nas técnicas dominantes, tendo em vista a intensificação das discussões em torno das ciências ambientais. Quanto aos conceitos, os métodos e técnicas aplicados nas ciências ambientais, a exemplo da interdisciplinaridade, tem colaborado muito para criar experiências e ações na busca de conhecimentos e transformações da realidade, contribuindo intensamente para reforçar e promover novos avanços científicos e tecnológicos. Portanto, o objetivo geral desse estudo é demonstrar, pode passar, por favor, demonstrar o domínio e a tendência metodológica e as técnicas responsáveis pelas interações entre os sistemas e interdisciplinaridade na área das ciências ambientais. E no que tange aos objetivos específicos, temos analisar quantitativamente a produção na área das ciências ambientais, determinar o domínio metodológico e as ciências mais utilizadas na pesquisa da área e, por fim, investigar as tendências sobre os domínios metodológicos na área das ciências ambientais. Então, para a execução dessa pesquisa, essa pesquisa foi realizada em 3 etapas. Na primeira etapa, para a realização das buscas, foi escolhida a base de dados da Scopus, os termos em inglês Environmental Science foram inseridos no campo de pesquisa, e o recorte temporal abrangeu as produções científicas entre os anos de 1990 a 2019, o que resultou em 18.229 documentos. Este recorte temporal, ele está relacionado à institucionalização do primeiro programa de ciências ambientais no Brasil. Para o refinamento dessa pesquisa, outros 2 filtros foram selecionados. O primeiro, ao restringir a artigos, que resultou em 12.789 publicações. O segundo, ele restringiu a categorias de documentos em língua inglesa, e resultou numa amostra de 7.854 artigos. Pode passar. Estes dados, eles foram selecionados e exportados da Scopus em formato CSV, que são arquivos de texto geralmente usados no Excel, com as informações padronizadas para o tratamento bibliométrico e a produção de mapas de rede com suporte do software Roseview. A caracterização da produção científica foi através do tratamento estatístico.
Mas como que a gente fez esses tratamentos? Pode passar. Né? Para o tratamento bibliométrico, foi realizada a análise com base no agrupamento dos clusters em relação ao número de coautoria, citação, co-ocorrências de palavras-chave e acoplamento bibliográfico e citações. Já em relação ao tratamento estatístico, a amostra geral dos 7.854 artigos foi dividida em 4 quartis, conforme o quadro abaixo. Realizou-se um cálculo amostral de 5% dos artigos de cada quartis, agrupados por quantidade de citações, o que gerou na amostra de 343 artigos. Pode passar. Na terceira etapa, houve a quantificação e categorização da produção científica através dos mapas de rede, e já em relação ao tratamento estatístico, o procedimento utilizado para a análise dos documentos foi a leitura exploratória e a análise das fontes documentais, com foco nos métodos e técnicas empregadas e suas respectivas referências metodológicas. A partir de então, houve a interpretação dos dados e discussões dos resultados. Bom dia a todos presentes. De acordo com a metodologia empregada, nós temos os referidos resultados. Está dando eco. Melhorou o som? Sim. Nesta figura, nós temos o panorama das publicações na área das ciências ambientais, levando em consideração a evolução da produção por ano, que vai de 1990 a 2019. A figura ela está dividida em 3 décadas. Nesta análise, observa-se que na área das ciências ambientais, o número de publicações da média de pouco de mais de 46 artigos em 1990 para cerca de 182 publicações nos anos de 2000, tendo maior expressividade, como nós podemos observar na figura, nos anos de 2007, 2008 e 2009. Esse processo de crescimento nas ciências ambientais, ele se desenvolveu historicamente em 2 períodos. Né? O primeiro período, ele é marcado por um padrão incipiente de pesquisas, que é de 1990, entre 1990 e 2006, onde há a variação de percentual de crescimento com um acumulado de 267% no período. Já o segundo período, ele ocorre a partir de 2007, onde apresenta uma quebra do padrão e marca a fase do crescimento de aproximadamente de 535% em relação ao período anterior. Como podemos observar nessa figura, o ano de 2019 ele se destaca com o maior significativo de todos os períodos analisados, tendo 863 publicações. Essas 3 figuras, elas representam o percentual de publicações por países nas ciências ambientais. Considerando os países com os maiores números de publicações sobre as ciências ambientais, nessa primeira figura, ela representa entre 1990 e 1999, onde nós podemos observar a existência de produção bibliográfica em praticamente todos os países. No entanto, observa-se que os Estados Unidos, ele se destaca com 51% das publicações. Já na segunda figura, avaliando-se a produção entre os anos de 2000 a 2009, destaca-se a China, que ela representa um percentual de 39,3%, os Estados Unidos com 27,8%, ambos correspondendo a uma totalidade de 67,1% da totalidade das publicações. Já na terceira figura, que ela representa o percentual de publicações entre os anos de 2010 e 2019, a China ela apresenta o maior percentual de publicações na área, que corresponde a 41,9%. Então, podemos observar que desde o ano de 2006, a China ela se destacou como um dos maiores, um dos países mais promissor em relação à produção científica,
onde ela assumiu essa posição de liderança mundial em alguns campos de pesquisa. E aí, dentro dessa outra figura, nós temos as publicações por ano e por periódicos. Em relação aos periódicos entre os anos de 1990 e 2019, onde nós temos 159 periódicos que publicaram artigos na área das ciências ambientais, dentre os quais 5 são considerados principais por terem maior número de publicações. Na figura está representado na cor azul o Journal Environmental Sciences, que ele publicou mais de 1.531 artigos, mas ele apresentou um decréscimo no volume de publicações a partir de 2011. E os demais periódicos, eles surgiram lá em 2010, apresentando os valores que eu vou mencionar agora. Quando observamos a cor lilás, que é o Journal Environmental Sciences China, ele teve um total de 742 artigos publicados na área das ciências ambientais. Já na cor vermelho, nós temos o Biomedical Environmental Sciences, que ele teve um total de 599 artigos publicados na área das ciências ambientais. Na cor verde, nós temos o Journal Visualized Experiments, que ele teve 270 artigos publicados na área das ciências ambientais. E na cor laranja, nós temos o Helium, que ele teve 274 volumes de publicações. Ele apresenta um volume crescente de publicações, enquanto que os demais estão decrescendo. Já nessa outra figura, nós temos um percentual das publicações por área temática. Essa figura ela foi gerada pela base de dados da Scopus, onde, conforme essa classificação apresentada, todos os documentos indexados à base, eles são divididos em 27 grandes áreas temáticas, onde nós podemos identificá-la a partir do conteúdo da busca realizada. E as ciências ambientais é uma dessas grandes áreas. E dentre essas áreas, nós temos 11, dentro da área das ciências ambientais, nós temos esses 11 subcampos que está representado nessa figura. Porém, nós temos algumas de destaques, que é o Environmental Sciences, com 36,6% de publicações, o Social Sciences, que é 7,9%, Medicine, com 7%, dentre outros, que representa 19,6%. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Dando continuidade, eu vou apresentar os resultados bibliométricos da pesquisa. Essa primeira figura, ela apresenta a visualização da rede de coautoria dos países e territórios nas ciências ambientais, e ela apresenta 531 países e territórios que estão distribuídos em 7 diferentes clusters, representados por essas cores. Nós temos aqui centralizados os Estados Unidos, representado pela cor vermelha, e em termos de resultado, nós temos eles se apresentando como principal país colaborador de coautoria das produções científicas dos demais países. O Brasil, ele faz parte deste cluster dos Estados Unidos, e na sequência nós temos a China, na cor verde, que embora, como já apresentado, tenha o maior volume de publicações científicas, nos Estados Unidos e que eles buscam parcerias de coautoria para suas publicações da área. Essa visualização, ela apresenta a sobreposição da rede de coautoria, especificamente do Brasil, onde a gente percebe que o Brasil tem 18 países parceiros em termos de coautoria, e em termos de temporalidade, que pode ser visualizado nessa legenda na parte inferior, a gente tem os países mais ascendentes, representados por essas cores em roxo, verde escuro, verde azul, que são os países, em termos de temporalidade, mais antigos nas parcerias. E nós temos os países representados pelas cores verde claro e amarelo, como a Argentina, Colômbia, Chile, Irã e África do Sul, como aqueles com parcerias em termos de coautoria mais atuais. Outro resultado bibliométrico trata-se do
do acoplamento bibliográfico entre os países e territórios nas ciências ambientais. E essa figura, ela apresenta 53 países que estão agrupados em 6 diferentes clusters. Os países apresentados aqui com esse link mais forte, com a linha mais forte, como China, Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, eles são os países que possuem relações mais fortes em termos de proximidade entre as fontes, que podem ser identificados, como já falei, através dessa espessura do link que os liga. Já o acoplamento bibliográfico do Brasil, apresentado nessa figura de sobreposição, ele demonstra que o país está mais acoplado, bibliograficamente falando, às fontes dos Estados Unidos, da China, do Reino Unido, do Canadá, Itália, dentre esses países que estão representados. Esse acoplamento bibliográfico, ele também demonstra que existe uma possível existência de um núcleo referencial de pesquisas entre o Brasil e esses países, onde as temáticas elas podem se apresentar de forma mais próximas, conceitualmente falando. Já com relação à temporalidade, a gente tem o Brasil mais acoplado de forma ascendente a esses países, como já ilustrado na figura anterior, representado pelas cores mais escuras, no roxo, verde e azul, e de forma mais atual, acoplados bibliograficamente com os países como Argentina, Chile e Irã. O último resultado bibliométrico dessa pesquisa, ele apresenta as publicações de maior impacto, considerando como indicador métrico as quantidades de citações. Neste resultado, a gente tem a obra de maior impacto com o título Mapa Köppen de Classificação Climática para o Brasil, foi publicada no ano de 2013 pelo autor Álvaro C., em coautoria com demais autores, dentre eles um autor dos Estados Unidos. Nessa tabela, a gente pode visualizar que existem outras publicações também com um volume significativo de citações. De forma geral, a tabela ela apresenta 29 artigos com citações superiores a 300 citações, e, de forma resumida, os demais resultados em termos de citação. Então, a gente tem 128 artigos, que tem entre 133 e 296 citações, 294 artigos que possuem entre 73 e 132 citações, e, por fim, 152 artigos que têm entre 60 e 72 citações, totalizando, assim, um volume de 80.043 citações. Os demais resultados da pesquisa apresentado trata-se dos principais métodos e técnicas empregados nas ciências ambientais. O primeiro resultado é que dos 343 documentos que foram analisados, tem-se as áreas com maior destaque, apresentados aqui como a química, com um volume de 31,8% do total da amostra, seguidos pelas ciências biológicas, com 24%, a medicina com 10,7%, matemática 9,6%, e as demais áreas com uma representatividade menor em termos de publicação de artigos na amostra analisada. As tendências dos domínios metodológicos foram extraídos também desses resultados e a partir da inserção das disciplinas ao campo das ciências ambientais. Então, na primeira década, que compreende o período de 1990 a 1999, a gente tem as pesquisas mais significativas nas áreas de matemática, engenharias químicas e ciências biológicas, com utilização principalmente de técnicas da área da modelagem e das análises estatísticas. Já na década de 2000 e 2009, a gente tem, além das áreas já consolidadas na primeira década, a inserção da área de medicina nas pesquisas, com a inserção também de técnicas como cromatografia, espectrometria, pesquisa etnográfica e técnicas de aprendizagem. Já na terceira década, de 2010 a 2019,
a gente tem as áreas já mantidas anteriormente, mas a gente tem um avanço significativo no volume de produções da área de medicina, um decréscimo nas publicações das áreas de matemática e engenharias, mas ainda com um volume significativo, e a inserção das pesquisas nas áreas de geografia, educação e ciências da terra. A inserção dessas novas áreas alterou-se também a inserção de novas técnicas, além das já faladas anteriormente, a gente tem a espectrofotometria, a bibliometria e a cricagem. Só finalizando aqui, em termos de técnicas, as tendências, elas demonstram que as técnicas mais utilizadas nas ciências ambientais, como podem ser visualizadas na imagem, são a espectrometria, a espectrofotometria, que estão presentes basicamente nas áreas das ciências biológicas e da química, né? E a gente tem também as técnicas de análise estatísticas, utilizadas aí com relação ao uso de estatísticas descritivas, testes de hipótese, teste T, dentre outras, que praticamente são utilizadas em todas as áreas, e, por fim, a modelagem matemática, que é bastante usual, mas se desenvolve mais basicamente nas áreas das ciências biológicas, matemáticas, ciências da terra e química. Evandelina? Desculpa. Com base nos objetivos elencados anteriormente, concluímos que a análise quantitativa demonstrou o crescimento da produção científica nas ciências ambientais, como em todo o mundo, e avançou significativamente a partir do ano de 2007, né, com um crescimento de 535% em relação ao período anterior. E no Brasil, a evolução das ciências ambientais, embora apresente uma breve história de institucionalização, ela demonstra um crescimento significativo, mais de 250%, após 7 anos de sua criação. E quanto ao domínio metodológico e as técnicas mais utilizadas, há uma diversidade, ou seja, não há um método considerado influente em relação a outros, pois a produção científica ela tem como característica a multiplicidade teórica e metodológica. As tendências dos domínios metodológicos, ele demonstrou que na década de 1990 a 1999, áreas como matemática, engenharias, química e biologia predominavam com o uso de técnicas como modelagem e estatística. Já na segunda década, que é um recorte de 2000 a 2009, além das áreas e técnicas já consolidadas, houve a inserção da medicina e técnicas como a cromatografia, espectrometria, pesquisa etnográficas e técnicas de aprendizagem. E já na década de 2010 a 2019, a medicina ela avançou em relação ao volume de publicações, além do surgimento de pesquisas nas áreas da geografia, educação, ciências da terra, com utilização de cromatografia, bibliometria e cricagem. Eu agradeço, em nome do grupo, as professoras Liliane e a professora Lucimara pelas orientações na construção dessa pesquisa e obrigada a todos pela atenção dispensada. Obrigada ao grupo, parabéns pelo excelente trabalho. A gente tem alguns inscritos, que o professor Fernando, entretanto, parece que ele retirou, a Rebeca, né, quer se inscrever. Fernando se retirou, né, Fernando, sua inscrição? Eu retirei porque eu na realidade, estava com uma dúvida se eu tinha ouvido o nome do jornal pela metade, mas aí eu entrei aqui na internet, Journal Environmental Science ou Journal Environmental Earth Science, que vocês... Porque na hora que vocês falaram, eu não captei totalmente o... Oi, professor Fernando. É Journal Environmental Sciences. Ah, tá, porque existem esses dois jornais. E o Journal Environmental Earth Science, eu conheço todos os números, e aí eu ia fazer uma provocação. Não, mas já que é outro jornal, não cabe. Uhum. Então, já estou com a palavra, vou só dizer parabéns para vocês, um trabalho robusto, né? Eu achei muito legal. Eu estou orientando um aluno de doutorado agora que está utilizando essa ferramenta também para ver essas conexões entre autores, né? E toda essa rede. E é uma ferramenta fenomenal se utilizada da maneira correta como vocês estão fazendo, né? Não só sair com figuras bonitas, coloridas, mas vocês chegarem
nessas considerações do quais são os trabalhos que realmente têm conexão com os outros e que mostram uma evolução teórica, né? Porque mais do que as conexões entre os trabalhos, o que o Oscar, por exemplo, está mostrando na tese dele, é se existe uma evolução da discussão e não uma repetição em vários locais por vários centros de pesquisa. Isso é muito importante, tá bom? Então, parabéns. E a última coisa, eu acho que até o Lucas já falou aí, mas apareceu no texto de vocês várias vezes, cricagem, crigagem, que é um interpolador estatístico, tá bom? Então, só para não deixar isso aí vazar no texto escrito depois, porque é uma coisa bem básica de estatística, tá bom? Obrigado. Então, agora a gente tem a Rebeca e, na sequência, o professor Lucas. Novamente a todos, meninas, ao grupo, super parabéns. Eu tive uma dúvida, e é mais uma curiosidade, talvez. Eu não sei por que minha câmera não está ativando hoje, gente. Vocês me desculpem por estar falando com a câmera desativada. Meninas, lá dentro dos filtros, né? Vocês filtraram pela língua inglesa. Imagino que por ser uma língua mais universalmente utilizada no universo acadêmico mesmo, eu gostaria de saber se vocês têm uma ideia de como seriam os resultados se vocês tivessem feito o filtro pela língua portuguesa, que é a língua brasileira. Tá certo? Muito obrigada. E parabéns novamente. Responde agora ou esperar outra pergunta, professora Kellen? Professor Lucas. Beleza, gente. Bom, fantástico, né? Gostei bastante do trabalho de vocês, eu acho que elucida muita coisa para nós, né? Agora no cenário internacional. Só a minha câmera, o meu vídeo travou aqui, vocês estão me escutando? Sim, professor. Sim, professor. Não, tá ótimo, voltou já. Então, acho que dá um bom panorama para nós no campo das publicações, né? É só um comentário que eu queria fazer, né? Que no início da década de 90, o Partido Comunista Chinês, ele lançou um documento, uma proclamação, né? Em que questionava o grande índice de analfabetismo científico na China, né? E enfatizava a necessidade de um programa de alfabetização científica no país, né? Isso está escrito no livro do Carl Sagan, O Mundo Assombrado pelos Demônios. Ele comenta isso, né? E aí a gente vê um dado como esse aí, como que a China ela passa da década de 90 para cá, de 2% da produção científica na área de ciências ambientais para 42%. Né, passa de 2%, ela assume a liderança com 42% em questão aí de 3 décadas, né, ou talvez menos de 3 décadas. Então, realmente muito curioso, né, e eu acho que a gente tem muito que aprender, né, com o exemplo da China. Eu acho que isso é o que mais me chamou a atenção na apresentação de vocês. Tá? Um abraço, parabéns. Podem responder, o grupo? Alguém quer responder? Tá. Obrigada, professor Fernando, professor Lucas. Eu vou responder primeiro a Rebeca. Os filtros utilizados na língua inglesa, ele limita um pouco do resultado de pesquisas brasileiras, mas a gente tem, dentro desse resultado, um volume de 115 publicações de pesquisadores brasileiros que publicaram na língua inglesa. Então, os resultados das pesquisas brasileiras estão incluídos nesses resultados também. Não sei se eu consegui te responder. Com relação à sua fala, professor Lucas, no texto, a gente tem artigos falando justamente disso, da evolução das publicações da China, né, e do incentivo que foi feito para que essa produção científica ela tivesse esse crescimento
tão importante. Impressionante, né? Precisamos fazer uma reflexão profunda sobre isso. Profunda, impressionante. Chamem os bolsonaros para fazer essa reflexão sobre a China. Bom, Você fazer um comentário ou a Kelly está escrita? não, a Kelly não está inscrita, milagre. Não, eu acho assim, esses momentos, né, também são quase que brainstorms, assim, né? Eu acho que nessa apresentação nasce tranquilamente a ideia de pelo menos um PIBIC aí, de aplicar essa mesma metodologia para a produção brasileira, que foi o questionamento, né, da Rebeca. Eu acho que está aí, quem quiser, tá uma ideia lançada e dá um maravilhoso PIBIC, eu acho. Kelly está inscrita. Só para não contrariar, gente. Não, parabenizar o grupo, realmente é um estudo muito grande, né, é um trabalho muito difícil, né, de ser executado por conta da quantidade de dados, mas eu chamaria atenção, na hora que eu leio o título de vocês, eu acho uma sugestão para que vocês pensem um pouco melhor, até porque tem domínio 2 vezes, pensar talvez nessas bases estruturais, então acho que vale a pena dar uma revisão no título. Outro ponto que eu chamo a atenção, que me incomoda sempre, eu trabalho com rede, né, rede urbana, aí uso o termo mapas de redes, aí vem com rede. Então, na metodologia, vocês usaram mapas de rede. Na hora que vocês apresentaram as redes, tá, gente? Não são mapas de rede, são redes, como vocês usaram na hora que vocês mostraram as redes. Outra coisa, pode estar sobretudo na fala, né? Todos os países. Não, gente, a gente tem mais de 200 países. Então, aparecem muitos poucos países, tá? Porque a gente tem mais de 200 países, né, no planeta. E aí, precisamos muitos, né? Vou provocar o Eber, meu colega Eber, dos estudos subalternos e coloniais, tá? É o Império do Norte. Por Deus. A China né? Vou colocar entre aspas, um imperialismo do saber, tá? Precisamos dos estudos do Sul, tá? Precisamos nos colocar. Tá? E não apenas na língua inglesa. É só você publicar em inglês. Não, eles publicam em inglês porque falam inglês. Eu quero publicar em português. E quero que seja lido em português. Tá? Então, gente, fica muito claro, tá? O reforço dos países do norte. Precisamos ter esse investimento vultoso em ciência nos países do Sul. Mas, infelizmente, a gente está aí diante das nossas condições, né? Imagine isso, porque nós somos aí a 9ª economia do mundo. Imagina o restante dos países. Mas parabéns, é um trabalho que realmente mostra muito, 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 muito. Parabéns ao grupo. Professora, a senhora só me permite responder 2 questões. A primeira é que o uso do termo mapa de rede é um uso específico do Vosville. Ele usa esses termos para se referir às ilustrações. A segunda questão é que não vai aparecer nessa visualização todos os países. É óbvio que existe muito mais publicações, mas como o Vosville ele faz uma utilização de um método com a força do link, ou seja, quanto mais linkado, mais produções de coautoria existe, mais eles vão aparecer. Mas se fôssemos fazer, dava para listar todos, mas a visualização fica difícil, então fica um mapa que não dá para a gente fazer uma leitura. Por isso que a gente opta por aqueles que têm mais força de link.
A Daniela tem uma questão e, na sequência, a Elineide. Queria reforçar a pergunta da Rebeca, as mesmas... A Daniela, pode colocar. Na verdade, licença, gente, foi o Túlio também, deixa eu abrir a câmera para falar, fica melhor. Foi o Túlio também que até questionou isso, a importância, o objetivo do trabalho ficou muito claro, mas é aquela questão da gente querer refletir um pouco mais sobre essa produção científica, né, ciências ambientais no Brasil, né, então, assim, e aí eu imaginei que, obviamente, estatisticamente, ele não apareceu no gráfico por não ter uma relevância, né, em quantitativo, que aparecem os números maiores, né, mas achei interessante porque em uma apresentação, acho que foi a Vandelina, no segundo gráfico, o Brasil acho que estava lá com 2%, algo assim. E no terceiro, que eu imaginava que haveria um aumento das produções, até pelo tempo, né, da nossa experiência enquanto ciências ambientais, né, pelo período mesmo do tempo, né, sendo que ela foi institucionalizada em 2011, eu imaginei que ela fosse aparecer de alguma forma, né? E aí, assim, não questionando a questão do porquê não está no gráfico, mas só para entender, ele não está no gráfico realmente porque ele não teve uma produção significativa, né? Como que vocês conseguiram visualizar e fazer uma análise da produção científica no Brasil das ciências ambientais, né? O que precisamos melhorar, por onde caminhar? E aí, essa tinha sido uma pergunta minha lá no início, aí depois a Rebeca fez essa pergunta e o Túlio também fez essa pergunta, né? Então, acho que isso mostra a relevância da gente fazer uma reflexão sobre as produções das ciências ambientais da área no Brasil. Eu vou esperar as outras perguntas. Onésima, você vai responder? Eu vou esperar a fala da professora Elineide. A Elineide tem uma última pergunta da Kelly aqui. Elineide? Tá. Olá, gente, parabéns pelo trabalho, né? Eu sei que vocês investiram muito nisso, minhas desorientadas continuaram desorientadas, né, nesse período, mas muito legal. A minha pergunta, ela não é uma pergunta, realmente é um comentário, né, sobre que uso nós vamos fazer desses dados. Porque nós temos duas formas, e aí me preocupa muito, se nós vamos usar essa informação para engessar a área, né, dizer, ó, nós temos que trabalhar nessa linha, nessa linha e nessa linha, nós vamos seguir aquilo, se nós vamos inovar, né? Essa é uma pergunta. E na outra, enquanto ciências do ambiente, como nós estamos trabalhando aqui na nossa base, né, para onde nós estamos indo, vamos escolher qual caminho. Eu acho que isso também nós temos que nos posicionar, talvez, assim, como uma reflexão de o que nós estamos fazendo. A gente segue a boiada, né, como vida de gado, ou a gente modifica o nosso curral. Então, é um comentário, não é uma questão. E aí... Obrigada. Obrigada, Elineide. Para fechar, eu acho que para você começar a responder, você não, o grupo, né? A Kelly também deixa essa pergunta: ciências ambientais são interdisciplinares diante desses dados apresentados? Deixa eu só completar, gente. Diante daquele conjunto de técnicas que são dominantes. Sinto muito. Essas ciências aí não são interdisciplinares. Tá? E não estão integrando os saberes científicos. Quem dirá os saberes populares em geral, tá? É doído ver um esquema desse, com técnicas tão duras, numa área em que eu me proponho a trabalhar já há mais de 10 anos, tá? Técnicas muito duras para uma área que se diz interdisciplinar, que debate o ambiente e luta, né, pela integração aí das ciências e dos saberes. Então, o grupo pode responder as questões? Meninas? E aí, depois também a gente passa para as orientadoras. O microfone está fechado. Tá. Vou responder. Até me perdi aqui. Bom, voltando lá à parte lá das ciências, especificamente sobre as ciências ambientais no Brasil, né? Quando a gente escolheu o método, a bibliometria,
a gente precisa fazer essa pesquisa em uma base de dados que nos permite extrair essas informações nesse formato CSV, como foi colocado lá pela Raquel na metodologia. Essa metodologia, ela é interessante, mas ela tem algumas questões que nos restringem. Por exemplo, vou aproveitar e responder a parte da professora Kelly. Eu entendo que as pesquisas, por exemplo, na área das ciências sociais, elas, no Brasil, não é um contexto que eu vou falar a nível internacional, eu estou falando no Brasil, elas se dão mais em livros, né, em periódicos mais brasileiros, né, e como a gente utilizou a Scopus, essas pesquisas, elas acabam sendo menos aparentes, elas aparecem menos nesses resultados. Então, assim, eu vou falar com base no método, com a utilização desse método, eu entendo que essas pesquisas, elas não são interdisciplinares totalmente, porque elas tiram um pouco das pesquisas das áreas das ciências sociais, tá? E aproveitando essa mesma fala minha, justamente por as pesquisas da base da Scopus serem na língua inglesa e as publicações dos brasileiros, pesquisadores brasileiros, eles sejam uma quantidade menor na língua inglesa, a gente tem, lógico, um volume menor de publicações de brasileiros, né? A gente tinha, e inclusive falamos lá na nossa primeira apresentação, a ideia de fazer a pesquisa para comparar as pesquisas brasileiras com as pesquisas em outra língua, para a gente entender melhor esse cenário. Só que a gente ficamos limitados no tempo e ficamos limitados também nessa base de dados. Então, a gente não tem a nível para, por exemplo, buscar dados dos livros de pesquisas de periódicos brasileiros, um formato que nos permite extrair nesse CSV para poder gerar esses dados no VOSVIL. Então, teria que ser algo mais manual do que com a utilização desse software. Não sei se eu consegui responder todas as perguntas. Ok, agora a gente chama então a Liliana e a Lucimara. Querem fazer algum comentário? Oi, gente, bom dia. Ai, desculpa, estou tirando a máscara, que é tanta coisa no rosto, é o fone, a máscara, gente, bom dia. Não, primeiro eu gostaria de parabenizar, né, o grupo, as meninas, porque elas trabalharam muito, né, trabalharam bastante, com um nível de responsabilidade bem grande, né, bastante considerável, gente, não estou conseguindo enquadrar aqui que eu estou com o celular, né, desculpem, com um nível de, assim, metodológico, né, muito consistente, né, a gente foi trabalhando consistentemente. Ixi, saiu. Lucimara, enquanto ela caiu, você quer já fazer suas considerações? Sim, posso fazer, iniciar também parabenizando o grupo, a equipe, ela foi muito presente, né, as meninas trabalharam arduamente, foi um trabalho bem difícil, e eu acho que passou por essas questões que a Onésima colocou aí por último, né, tivemos, inclusive, impasses para a aplicação do método, justamente para manter um rigor que o próprio professor Fernando, né, tocou nesse assunto, uma dificuldade, né, em relação à restrição da busca desses dados, né, do acesso a esses dados, e ao mesmo tempo bem amplo, né, uma quantidade de dados muito ampla. E acho que a Onésima já comentou, né, que tem limitações, claro, então a gente tem que fazer essa análise dentro dessas limitações do próprio método. Mas, de alguma maneira, a gente traz alguns resultados justamente para gerar essa reflexão, esse debate que já iniciou aqui, né, com as colocações da professora Kelly, Lucas e outros, que eu acho que vale a pena a gente se debruçar para continuar essa discussão. Mas, enfim, parabenizar o grupo, parabenizar também as outras equipes, acho que está muito proveitoso esse seminário. Obrigada, Lucimara. Eu acho que a Liliana não conseguiu voltar, né? Tô aqui. Voltou. Desculpa, gente, mas é assim mesmo. Internet, não, já vou encerrar, já tá bem tarde, né?
Mas, assim, agradecer, acho que foi muito oportuno. Eu tenho que confessar que quando o tema foi escolhido, eu fiquei bem preocupada, né? Porque falei, nossa, esse tema ele é interessante, mas ele não nos permite a prática da interdisciplinaridade, mas nos permitiu discutir sobre, né? E quando a Kelly coloca aí, né, que essa área, então, né, não está fazendo a interdisciplinaridade, é um processo, né? É uma área muito recente, é um processo de construção. E o que se praticava há cerca de 10 anos atrás era a interdisciplinaridade, né? Só com o nascimento das ciências ambientais, né? Aí há uma década é que se faz essa construção para as ciências ambientais, que é a interdisciplinaridade baseada no contexto social e ambiental. Isso é próprio só da nossa área, ela não é própria das outras áreas, né? Então, isso é muito coincidente com a entrada das ciências ambientais, porque na última década, né, em termos de tendências, de técnicas e métodos, a gente vai vendo ali, né, as ciências sociais se acercando, né? Então, assim, eu achei assim, muito relevante, né, porque ela coincide com a criação da área, né? E, por outro lado, também essa questão do formato de publicação das sociais, né, que se dá muito em livros, né, e, infelizmente, não foi possível, né? No início, a gente tinha até a pretensão, né, mas não foi possível. Tá bom? Então, obrigada, gente, até. Obrigada, então, ao grupo, parabéns a todas as equipes, vou interromper a gravação.